Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias. Neste vídeo estarei te ensinando como você pode decompor um vetor. Então nós teremos um vetor v no plano cartesiano x e y. Então a gente vê que o nosso vetor ele não é muito bem definido, nem na horizontal, nem na vertical. Ele é um pouquinho de cada. Então é exatamente essa a ideia. A gente vai extrair quanto é esse pouquinho de cada, o quanto ele tem na horizontal e o quanto ele tem na vertical. Então, neste primeiro caso, a gente vai generalizar. Então, vamos supor que o nosso vetor tenha um ângulo θ com o eixo x, que é o eixo horizontal. Este nosso vetor vai ter um pedacinho dele que vai ser na horizontal e um pedacinho que vai ser na vertical. Para encontrarmos, então, essas componentes, a gente pega bem aqui na pontinha do vetor v e traça uma reta fazendo 90 graus com o eixo x. Então aqui a gente vai ter o limite até onde o nosso vetor ele é horizontal. Então aqui obtemos em amarelo o nosso vetor Vx. Por quê? Porque ele é a componente do vetor v em cima do eixo x. Mesma coisa acontece com y. Eu traço uma reta fazendo 90 graus com o eixo y e aqui eu vou ter o meu limite até onde pode crescer o meu Vy, que vai ser a componente do meu vetor na vertical. Representar assim em uma questão não é certo. Ou a gente representa o vetor ou as componentes, uma coisa ou outra. Porém, como a gente vai deduzir como calcula essa componente, eu vou deixar aqui. É importante destacar que esse Vy aqui, este tamanho dele é o mesmo tamanho dessa reta pontilhada aqui. Então eu posso escrever que essa reta pontilhada aqui também é Vy, que tem o mesmo tamanho. Então você repara que aqui vai formar um triângulo retângulo, pois aqui eu tenho 90 graus. E no triângulo retângulo, lá na matemática, a gente sabe que o seno de um ângulo no triângulo retângulo, sem ser o de 90 graus, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto oposto, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Imagina que tem um bichinho aqui, ó. Aqui é a boquinha dele, aqui o olho. O nosso bichinho ele vai estar olhando para este lado aqui, que é o lado do Vy. Para o lado que o nosso bichinho olha, vai ser o nosso cateto oposto. Então, vou marcar aqui que este é o nosso cateto oposto. Então, temos aqui o nosso cateto oposto. A hipotenusa é o valor que está de frente para um 90 graus, que vai ser o nosso V. E o valor que sobrou vai ser o nosso cateto adjacente. Então, nós poderemos escrever que o nosso seno ele é dado pelo cateto oposto, que é Vy, sobre o cateto adjacente, que é V. Vou multiplicar cruzado, ó, embaixo do seno aqui tem 1, então vou ter Vy igual a V vezes o seno de θ. Então isso aqui é um valor a se guardar. Não coloquei mais as setinhas aqui em cima, porque a gente está falando apenas do valor do módulo desses vetores. Posso fazer a mesma brincadeira aqui com o cosseno, que eu vou obter então cosseno de θ. O cateto adjacente é o Vx e a hipotenusa é o V. Novamente eu multiplico cruzado, eu vou obter que o Vx é igual ao V vezes o cosseno de θ. Então eu já tenho fórmulas prontas para calcular as componentes se o meu ângulo for aqui embaixo, ou for junto com a horizontal. Porém, pode acontecer de nós não termos o ângulo aqui embaixo, e temos o ângulo aqui de cima, um ângulo complementar a ele. Então a gente só vai trocar o seno pelo cosseno, porque quando nós temos ângulos complementares, o seno e o cosseno deles são iguais, O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Então teremos V vezes o cosseno de alfa
E também teremos o Vx como V vezes o seno do ângulo alfa. Então é só tomar cuidado e ver em qual direção está o seu ângulo. Com o eixo, né, na vertical, que é no caso do alfa, ou com o eixo na horizontal, que é no caso do θ. Então vamos lá ao nosso exemplo. Considerando o vetor f de módulo de 10 unidades, que faz 60 graus com a vertical, os valores de suas componentes fx e fy, respectivamente, é d. Então uma coisa importante é você saber um pouquinho de trigonometria. Você precisa saber a tabela de seno e cosseno dos ângulos notáveis. Mas fique despreocupado quanto isso, nós temos a nossa tabela aqui. E eu já substituí o v pelo f. Então a gente vê que aquele v da fórmula, ele é universal. A gente pode colocar qualquer letra, dependente, né, do nome do nosso vetor. Então vamos primeiro calcular o fy aqui. O fy vai ser igual ao valor do f, que é 10, vezes o seno do ângulo aqui de baixo, que é o nosso caso. E vamos lá, então fy é igual a 10. O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. A raiz é intocável, ela só mexe se alguém tiver a raiz. Então, o nosso fy, eu vou dividir o 10 por 2, 5 raiz de 3. Acabou, eu não sei a unidade. Se quiser, coloca um U aqui de unidade, porque a gente não conhece a unidade. Vou chegar um pouquinho a tela para cá. Vamos fazer então agora o nosso fx. Então agora a gente vai usar o cosseno. Então fx vai ser igual a 10 vezes o cosseno de 60 graus. Então o nosso fx vai ser 10 vezes o cosseno de 60. Olha lá na tabelinha, que é 1 sobre 2. Faço 10 vezes 1, 10. Divido ele por 2, 5. 5 de unidade. Então prontinho, consegui calcular as componentes do meu vetor f sem nenhuma dificuldade. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado, deixe seu like e se inscreve no canal.